Olá, mais um café na Megawatt, só que dessa vez ele não é nem delivery, né? A gente nem foi encontrá-los, mas estamos aqui cada um tomando o seu à distância por um motivo muito especial e eu já explico por quê. Tenho aqui como convidados Matheus Noronha, Head of Eólica Offshore da Beólica e também pesquisador na SPM, certo, Matheus? Certo, Larissa, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar com vocês. Eu diria que você nasceu no setor de energia, praticamente, né? Poucos anos e muita experiência. Correto, fui abraçado por esse setor e estamos aqui desenvolvendo essas pautas inovadoras e sociais. E como convidada, e até uma ponte que você me fez, Juliana Lucena, professora e pesquisadora do Instituto Federal de Pernambuco. Tudo bem, Juliana? Tudo bem, Larissa, Matheus, obrigada, viu, pelo convite. Também é um prazer estar aqui com vocês hoje. Muito bem, esse é um dos motivos especiais. A gente está numa conexão aqui, eu e Matheus em São Paulo, com Pernambuco, Recife. Isso, exatamente. Muito legal. Matheus, conta para mim como surgiu essa parceria com a Juliana e o artigo que a gente vai apresentar hoje, que é um tema tão caro, não de caro de valores, mas tão importante à sociedade, que é entender, acho que eu gosto muito quando a academia, né, o aspecto acadêmico, as pesquisas, a forma como isso é tão levado a sério, os métodos, né, metodologia, de fato, encontram também, trazem sugestões e colaboram para o setor de infraestrutura, como o nosso de energia, e os insights, né, que vocês tiveram nesse artigo relacionado a eólicas. Com certeza, Larissa, será um prazer aqui nesse bate-papo contar um pouquinho sobre esse caso e sobre essa parceria que foi feita aqui entre a Juliana. Então, para começar a explicar o contexto desse trabalho, ele é um trabalho de diversidade e inclusão no setor de energia eólica, um tema que tem sido muito abordado não só pelo setor eólico, mas por todo o setor de energia e principalmente energia renovável. Essa pesquisa, ela surgiu principalmente de uma abordagem que eu e a Juliana fomos fazendo a partir de uma série de pesquisas de energia eólica. A Juliana já é uma professora com um nome muito consolidado no setor, já trata aí sobre a temática diversidade e inclusão há alguns anos, teve artigo no Brasil Wind Power, eu tenho certeza que ela vai comentar aqui, então nos conhecemos. Tem uma pessoa também aqui na Abeólica, que é o Felipe Vieira, e uma outra pesquisadora que é a Letícia. Eles fazem parte desse trabalho também. E o Felipe é um especialista em diversidade e inclusão de gênero. Nós nos reunimos e decidimos que poderia ser super interessante entender quais são os desafios hoje da diversidade e inclusão. E aí trouxemos a competência de cada um desses pesquisadores para poder trazer em pauta um tema que, como você mesmo mencionou, é tão caro para a indústria e tão importante para o futuro, não só do setor eólico, mas do setor de energia também. É muito bom, acho que essa apresentação e vai ficar claro o nome dos demais colaboradores do artigo, vão estar aqui no descritivo do episódio, tá? Todos. Fantástico, muito legal. E depois, se nós tivermos a oportunidade, vamos compartilhar aqui a apresentação quando a Juliana tomar a palavra, e vai ser um prazer poder mostrar alguns desses dados. Então, a gente tem, vocês trouxeram alguns dados, algumas informações que vocês vão colocar em destaque aqui, certo? Isso mesmo, nós trouxemos alguns dados aqui para vocês. Eu vou dar uma pequena introdução aqui e já na sequência passar a palavra para a Ju e ela começa aqui a desenvolver um pouquinho sobre essa vasta experiência que a gente teve com o contato aí com as comunidades. Larissa, então, para a gente começar a falar de energia eólica, diversidade e inclusão, é importante a gente entender de onde veio esse eixo principal. Então, algumas pesquisas iniciais da IRENA, que é a Agência Internacional de Energia Renovável, demonstraram que as mulheres representam 21% da força de trabalho nesse setor. Quando comparamos com o setor de energias renováveis e a indústria tradicional do petróleo e gás, esse número ele ainda está abaixo. Não significa que o setor não tem tentado cada vez mais se engajar dentro dos desafios para incluir não só as mulheres, mas incluir diversos públicos dentro do setor. Ponto é que ainda temos muitos desafios a tratarmos. Então, trouxemos este relatório aqui, que é o Wind Energy, a Gender Perspective. É um relatório feito pela IRENA, o último relatório que foi publicado
por essa agência, para mostrar para vocês como está mais ou menos o panorama setorial e alguns desafios que identificamos no nosso trabalho. Agora eu vou passar a palavra para a Juliana e ela vai poder falar um pouquinho de como surgiu essa nossa ideia e esses nossos insights retirados a partir das entrevistas que realizamos. Isso, conforme o Matheus tinha comentado, né, a gente já percebe que, tanto na mídia ou em alguns artigos que nós levantamos para a revisão da literatura, que algumas empresas já deram um passo, né, buscando promover maior diversidade e inclusão na indústria eólica, mas que muitas ações ainda precisam ser feitas, né, são muitos desafios que nós identificamos que existem na indústria eólica e que a gente precisa avançar. A gente fala tanto, né, da transição energética que precisa ser feita de uma forma justa, que temos pouco tempo, né, para a gente alcançar aí o net zero, mas é um nível de maturidade que nós temos hoje que mostra que precisamos acelerar esses passos, não só para essa descarbonização, mas que também a gente possa fazer de uma forma mais inclusiva e diversa. A gente observou, até com relatos de entrevistadas, que, né, nos anos pandêmicos se falou muito de diversidade, se falou muito de saúde mental, algo que a gente não via com tanta intensidade, né, nos anos anteriores à pandemia. E aí isso nos mostra a importância, né, isso é o S, né, do ESG. Eu acho que isso é algo que também foi muito, muito marcante. E esses dados levantados no artigo que mostram a necessidade de uma orientação maior das empresas em busca de fato, né, ter ações que concretamente promovam essa diversidade e inclusão. Acho que isso foi interessante no artigo, a gente ter feito esse levantamento dos desafios, mas também chegando com um mapa, né, um guia para que essas empresas que queiram consolidar os passos que já deram, mas também para as empresas que ainda não sabem por onde começar. Vez ou outra, alguém me encontra, né, na feira e fala, olha, vocês têm lá um projeto, né, no Instituto Federal do Mulheres na Eólica, a gente quer fazer alguma coisa na nossa empresa. E aí, assim, começa bem devagarzinho, né, pedindo uma palestra no evento comemorativo, na Semana do Meio Ambiente, o Dia Mundial do Vento, ou na Semana interna de prevenção de acidentes do trabalho, né, a CIPATMA. Então, são passos, assim, muito pequenos que poucas empresas, né, começam, né, com esses passos e depois se perdem. E algumas conseguem alavancar e daí partir para a construção de uma agenda, começa a criar políticas, criam líderes, né, que vão funcionar como embaixadores, né, desse movimento. Então, acho que os dados que o Matheus colocou, do relatório da RINA, né, que é um relatório que nos serve muito de base, né, para quando a gente vai fazer esse estudo, eles mostram que realmente, quando a gente puxa para a nossa realidade de Brasil, existem empresas que têm realmente um percentual coerente com esses 21%, né, da força de trabalho sendo ocupado por mulheres, mas que existem empresas que têm um percentual muito menor. Né? E aí depende muito da área também. Então, você pega alguém que está na operação, manutenção do parque eólico, esse valor pode ser ainda bem abaixo de 10%. E aí a gente se preocupa, né? E com relação a mulheres líderes, né? Esse é um grande desafio também. Inclusive, a iniciativa que a Juliana comentou de desenvolver e engajar as redes de apoio foi um ponto que foi identificado dentro das nossas pesquisas. E a gente também vai falar um pouquinho aqui nesse nosso encontro sobre parte dessas iniciativas que foram mapeadas. Inclusive, a gente fala muito, falou-se nos anos pandêmicos desde então sobre ESG, sobre essa sigla, e no que tange os projetos de energia, o ambiental fica muito definido, até a questão do net zero, né, a descarbonização, e a meta agressiva que a gente tem para isso, a seriedade, mas o S de social, ele fica em segundo plano de formas de comunicação. E como ele também é potente para uma sociedade mais consciente. Então, acho que esse é um grande... Quando vocês me apresentaram o artigo, eu enxerguei a metodologia de novo, que a gente vai entrar aqui com detalhes, como é interessante para entender caminhos e construir frameworks
para que outras empresas que estão investindo, e muitas estão investindo em eólica, entenderem também as ações e já antever algumas soluções. Então, Fantástico. Larissa, porque eu, no primeiro momento, achei que vocês tinham entrevistado, sei lá, milhares de pessoas. E o que eu achei muito interessante é que não, com método e regras, né? Vocês conseguiram ter um trabalho aí com uma amostragem de 10 entrevistadas. isso, Larissa, você chegou no ponto da nossa discussão, que eu acho que fomentou essa vontade por desenvolver a pesquisa, né? Então, nós víamos uma série de iniciativas voltadas sempre para o ambiental, até pela valoração do atributo tecnológico, né? Quando a gente fala em eólicas renováveis, elas têm intrínseco um atributo de descarbonização, né? Mas como ficam as iniciativas sociais? E mais profundo do que isso, como ficam as iniciativas sociais de gênero? Isso era ou não era uma preocupação dentro dessa esfera do ESG? Então, a Juliana trazia trabalho, a Juliana, o Felipe, desenvolvendo esses trabalhos, nos levaram a chegar e nos questionar. Tudo bem, entendemos que social é um desafio, porque o social está sendo olhado por uma perspectiva muito mais impacto das comunidades, impacto dos projetos na geração de empregos e tudo, mas temos um desafio que indústrias novas estão nascendo e precisamos incluir diversas comunidades e partes da nossa sociedade nesse crescimento da indústria, porque uma inovação sem incluir a sociedade, ela tende a ser uma inovação que, ao longo do tempo, ela vai ser uma inovação que vai se passar de uma forma menos ampla, ela não vai conseguir prosperar de forma tecnológica, então é importante a gente engajar a sociedade nesse ponto. Então, isso para nós foi uma coisa muito que nós vimos como uma oportunidade de trabalhar e trazer para o setor que, olha, temos desafios aqui. E para isso precisamos de uma metodologia. E aí foi isso que nós fizemos o quê? Desenvolvemos um processo metodológico qualitativo a partir de pessoas que eram referências setoriais e estavam em posições posições estratégicas que poderiam nos dizer em que partes dentro do seu operacional e da sua vivência cotidiana das organizações eles encontravam desafios para inclusão, para diversidade dentro dos seus setores. E mais, dentro desses relatos, conseguimos até informações sobre como isso impactava na disseminação de processo estratégico, de inovação, governança e tudo que a gente vai complementar aqui nessa conversa com você durante esse momento. Nesse café, só falta o nosso café presencial, né? Mas, Juliana, fica o convite quando estiver em São Paulo para tomar um café com a gente, junto com o Matheus na Megawatt. Com certeza, e para quem ama café. E só complementando, Larissa, claro, o que o Matheus falou, nessa questão, né, de se fazer uma inovação de forma sustentável, né, Matheus? Que isso consiga, né, prosperar, como você falou. E uma dificuldade que a gente enxergou é que, como eu tinha falado anteriormente, dessa questão da capilaridade, né? Essa palavra eu gosto muito de falar, porque nós entrevistamos mulheres que estão em posições aí de nível estratégico, mas outras com um nível mais pro tático. E a gente observa que tem essa visão de que, olha, eu sei que a empresa tem essa pauta, né, na sua agenda, mas essa ação ainda não chegou até nós. Então, dentre as entrevistadas, a gente tem pessoas da área de capacitação, né, da área de fabricação de componentes, da área de segurança do trabalho, e a gente observou que nos relatos existem coerência, né, dessa visão que elas têm sobre a diversidade e inclusão nas suas empresas, mas que quanto mais próximo desse nível operacional, é como se essa ação ela começa a ser como um telefone sem fio, né? Como eu digo para o Matheus, é como se vai se perdendo um pouco. E aí é onde essas entrevistadas falaram, olha, eu observo que quando a empresa vai dar uma promoção, ela vai priorizar um homem, ela vai a justificar que é uma pessoa com mais tempo de experiência, né? E
e nas entrelinhas elas sentem que, olha, não me deixou subir no aerogerador pela questão de, por eu ser mulher, achar que eu não tenho a força, né, para subir pela escada. E aí a gente observa isso, que existe esse interesse, mas que se a gente não envolver a comunidade, né, para participar dessa ação, como o Matheus falou, o S do social, nas comunidades. Então, promover esse desenvolvimento local sustentável, né? Então, a gente vê as empresas oferecendo cursos de capacitação para as comunidades locais, de forma que a gente consiga ter parques operados 100% por mulheres, mas que são mulheres da própria região. E esse acho que é um desafio grande e que mostra que as empresas precisam estar mais conectadas à academia. Outros países a gente vê isso acontecendo mais fortemente, né? Então, está desenvolvendo uma nova resina para pá, então fez parceria com um instituto de pesquisa ligado a uma universidade. Aqui, eu falando por parte da academia, né? Às vezes a gente tem que chegar com um projeto, bater na porta da empresa e dizer, olha, a gente tem aqui um projeto para capacitar mulheres, né, para a gente possa dar mais oportunidade para mulheres que são vizinhas a esse parque eólico, ou vizinhas a essa fábrica de componentes. E é aquela coisa, a empresa está no seu dia a dia, naquela correria, né? E às vezes tem até uma visão mais fechada e recebendo procedimentos que já vêm padronizados da matriz que está na Europa. Então, a gente sente essa dificuldade nessa aproximação da indústria com a academia. E eu acho isso fundamental para a gente poder ter mais mulheres, né, ocupando cargos de liderança, mas que tiveram essa base nas áreas STEM, né? Fizeram engenharia, fizeram um curso na área de tecnologia e se prepararam e tendo essa visão desde pequenas, né? Que a gente pode acontecer que por uma preocupação excessiva com, obviamente tem que ter com segurança, critérios de segurança, pode resvalar em viés inconsciente sobre gênero. Então, sem o devido projeto de, como você falou, de cursos preparatórios para garantir as devidas acreditações, para dar justamente espaço para essas mulheres, dessas regiões, dessas localizações, porque a eólica, a gente fala muito isso, né? As renováveis promovem grande desenvolvimento em regiões que têm menos acesso a investimentos. Então, tem baixo IDH, né? Elas podem revolucionar regiões de forma positiva, isso, né? Muito legal. Eu tô louca para ver o framework aí que vocês desenvolveram a partir dessas 10 entrevistadas. Teve entrevistas aí variando de 20 a 50 minutos, né? Foi profunda as conversas, foram profundas. Legal, foram profundas sim, Larissa, e eu acho que esse é um dos resultados mais legais que a gente traz, né? E é importante, antes da gente falar desse framework, explicar aqui para os nossos ouvintes que o nosso trabalho ele teve o objetivo de mapear os desafios e entender como as organizações elas estavam implementando estratégias de diversidade e inclusão na perspectiva ESG, certo? E aí, quando nós fomos para campo fazer as entrevistas, identificamos a partir de uma metodologia de sistematização de dados alguns desafios que apareceram fortemente na fala desses entrevistados e no exemplo desses entrevistados. Depois a Ju também vai falar um pouquinho sobre a experiência da fábrica e o percentual que se compara com o percentual mundial e se traduziu um pouco no relato, num dos relatos que vocês vão encontrar no artigo, caso tenham a oportunidade de ler o artigo, mas basicamente o paper trouxe alguns desafios, algumas iniciativas e próximos passos que as indústrias podem adotar. Eu começo aqui por esse framework que nós chamamos de caleidoscópio dos desafios da diversidade e inclusão do setor eólico, né? É um nome bem criativo, mas é porque ele parece um caleidoscópio, porque quando olhamos para o setor de forma estratégica e saindo desse setor, observamos que dentro da eólica, para que abordemos o social do ESG, por meio da diversidade e inclusão, alguns pontos ainda precisam ser enfrentados pelas organizações. Quais são esses pontos, tá, Larissa? Desde cultura organizacional, democratização da informação. Então, como a informação está chegando para essas empresas e para as pessoas que estão em relação à diversidade e inclusão? Composição da governança, como a governança das empresas tem sido estruturadas, temos observado que a maior parte dos boards ainda precisa de uma iniciativa maior para incluir mais mulheres e uma diversidade maior em seus boards administrativos. Politização social, como os assuntos
políticos associados à temática chegam para as empresas e como as empresas internalizam isso para a sua organização. E eu não estou falando sobre governança, criar um arcabouço de governança para isso, mas como essa informação ela chega e transita dentro da organização é um fator muito relevante. E depois a capacitação e preparo das organizações, que é um trabalho que a Juliana conseguiu, tem feito junto com a rede de apoio que ela trabalha, mas também ela conseguiu extrair uma coisa muito legal dos seus entrevistados, entender como essas pessoas que estão em nível estratégico, elas tratavam também essa temática para ajudar na capacitação. Então, isso aqui é o nosso caleidoscópio da diversidade e inclusão. É interessante porque a gente poderia, de uma maneira lógica, ir direto para a capacitação e preparo das organizações. Só que a Juliana, dentro de uma academia, por exemplo, nessa parceria, não faz mágica se os passos anteriores não tiverem sido sensibilizados nessa consideração dessa empresa, com até o que a gente chama de stakeholders, né? Ou todos os públicos que se relacionam. Eu acho que isso é muito importante nessa. No fundo, eu me interesso também pelo tema, não só pelo tema ser importante como ESG no que tange social, mas porque ele acaba sendo um desafio de comunicação. Ele é uma comunicação interna, é uma comunicação externa, e aí você faz a conexão, de fato, do projeto. Sem dúvida, é uma comunicação transversal no final do dia. E eu acho Por isso o caleidoscópio, faz sentido. Sim, e o mais interessante é que há áreas muito importantes, como as áreas que cobrem de comunicação, a Megawatt, como cobre o papel da Beólica de cobrir a indústria e levar essa informação, e o papel da indústria. Nós não podemos deixar que esse desafio seja só das organizações, é um desafio transversal, né? Todos têm responsabilidade para mudar uma situação que, de base, ela precisa de suporte e apoio. Tudo bem. Matheus, você tinha falado das porcentagens, né? Que nesses estudos que nós, pelo Instituto Federal, fazemos em parceria com as empresas, a gente obtém os dados, né, dos setores aí ligados a recrutamento e recursos humanos, e de fato tem empresas que nós mapeamos que tem 20% da força de trabalho sendo ocupada por mulheres. Então, assim, é um dado que coerente com esse dado da Arena, né, que nós levantamos no início desse bate-papo, mas como eu já tinha falado, são números até considerados pelas próprias empresas, né, um bom percentual. Mas outras empresas que nós já mapeamos, que em conversas até algumas aí, né, de corredores, encontros aí em eventos, que esse número ainda é muito baixo. Então, você pode ter na área de reparo de paz, né, 190 funcionários, foi um dado que eu tenho, e somente 2 mulheres dentre esses 190, né, colaboradores. Então, é um número que nos faz refletir, né, como a gente capacitar mais mulheres para ocupar esses cargos, porque nós já sabemos que elas têm a aptidão, né, técnica para realizar tranquilamente a tarefa de manutenção tão bem quanto os homens. Então, não seria uma questão de impossibilidade de questões físicas, biológicas, né? Então, esse é um desafio que a gente até... Oi, Larissa, perdão. Não, eu te cortei ao mesmo tempo, mas eu estava bem, você falou do desafio das mulheres, né, da capacidade que elas têm. Acho que vai para o próximo, ou já para a próxima sequência. Acho que até tem mais um, acho que a gente pode ir pro essa aqui, né, o ponto que aqui vocês desdobram de uma maneira muito lógica, mas eu queria complementar que no painel teve o Fórum Brasileiro de Líderes em Energia e teve um painel exclusivo com mulheres, que no primeiro, mulheres líderes em energia, e a gente, Camila Maia, jornalista da Megawatt, foi mediadora, e teve duas falas da Agnes da Costa com a Luciana, diretora do BNDES, reforçando que a inclusão de mulheres, ela promove uma economia também mais eficiente. Então, quando a gente está aqui muito nessa questão do treinamento, de permitir que as mulheres tenham acesso, e no desdobramento do que isso tem na sociedade, com elas com uma renda também, né? Quebrando esse paradigma
de não poder se envolver com, ou criar, né, é muito alto para uma mulher subir numa torre, ou nem pensar que ela pode se desenvolver ou treinar quanto devido treinamento, né, naquela região, mas como elas também podem fazer diferença para essa economia, quando elas passam a ter a própria renda. Sim, isso é interessante porque a gente lembra, né, das dimensões da sustentabilidade e aí puxa como está ligado, né, esse aspecto social com o econômico e muito mais do que essa preocupação ambiental, como o Matheus disse, né, que é inerente à fonte eólica por ser limpa e renovável. E aí o que eu estava, né, como membro aí representando a academia, o item 10 desse mapa, né, desse nosso guia, é a educação, né, da parceria necessária entre as instituições de ensino e pesquisa com as demandas da indústria. Então, tem um projeto interessante que a gente conduz aqui no Instituto, que a empresa do setor eólico, ela nos entrega um problema real, nós temos um financiamento, né, do governo para poder nos debruçar, né, nesse problema, e aí eu consigo bolsas para os estudantes, fazer uma imersão tecnológica. E ao final de 3 meses de imersão, elas apresentam para a indústria uma solução. E isso pode se desdobrar em contratação dessas estudantes com essas ideias inovadoras para fazer um estágio, né, ou a prática profissional que é necessária, né, no curso técnico e superior. E foi interessante que nós estamos na 4ª edição desse projeto, que uma empresa ela implantou todas as sugestões levantadas pelas estudantes. E aí, num outro momento, quando nós fizemos a visita técnica, foi muito gratificante poder ver, né, sugeriram uma rampa de acesso que não tinha, sugeriram uma sinalização na fábrica para uso de EPIs que não tinha, questão de layout das máquinas. Então, foram várias sugestões de processos e de segurança do trabalho, e a empresa, ela implantou. São assim, soluções até de baixo custo, né, para a empresa, mas isso foi importante para as estudantes, né, ter esse feedback. Então, assim, a educação ela é um ponto, né, dentre esses 13 que nós levantamos. Então, vai muito mais, né, do que ter um calendário com datas comemorativas, como a gente citou anteriormente, mas que todas essas ações elas sejam divulgadas pela estrutura organizacional. Tem vezes que a gente chega numa empresa para propor essa parceria de capacitação, a gente não consegue conscientizar, né, o diretor da planta, e a gente percebe que se não tem isso pulverizado por essa estrutura, acaba sendo, ao invés de um projeto que de fato vai, né, capacitar e ajudar até a empresa a encontrar soluções para um problema real, acaba sendo assim, simples visitas técnicas, só para você conhecer o que é a produção, o que é o processo de laminação, de infusão a vácuo. Então, assim, acaba não atendendo o propósito, né, de fato, de ter essa qualificação acelerada, porque quando a gente, até a Elvia, né, comentou na abertura do evento do offshore que nós tivemos recentemente no Rio, que o tempo, né, nós estamos no tempo certo, mas a gente não pode mais perder nenhum tempo. Então, essa capacitação de mão de obra, ela precisa se dar de uma forma mais acelerada, porque daqui a alguns anos a gente vai ter a offshore e essa mão de obra treinada, né, qualificada para esses novos parques. E além do mais, com a diversidade e inclusão, né, paralelo. Muito bom. Eu queria destacar que esse artigo, essa apresentação vai estar no descritivo do episódio também, o link para as pessoas acessarem. E um contato, vou deixar o LinkedIn de vocês, se quiserem mandar mensagem, tirar dúvidas específicas, porque é um material muito rico. De novo, eu acho que é o melhor da academia no sentido do framework, nada mais é fazer a gente pensar nesse passo a passo, só que ele não pode cair do céu, né? Então, a metodologia da pesquisa, como vocês aplicaram, já trouxe muitos relatos e noção de partes práticas mesmo, de como isso pode aproximar as comunidades locais onde as eólicas forem instaladas e onde serão mais instaladas, né, Matheus? Para uma melhor integração da sociedade mesmo. Muito legal. Sim, sem dúvida, Larissa, nós que gostaríamos Deixar de o encerramento. Eu queria pedir para você fazer um encerramento. Gostaríamos de agradecer essa oportunidade de conversa. Foi um prazer podermos divulgar um pouquinho dos resultados dessa pesquisa que pavimentará o futuro das discussões de social e governança nas empresas, tá? Então, é muito bacana ter a Megawatt, ter líderes como você, como a Elbia, Fernanda Delgado, a própria Agnes, a Juliana, encabeçando esse papel na indústria
que é muito importante, que é um papel, não é só para pavimentar o desenvolvimento da energia eólica, mas também pavimentar o desenvolvimento da inovação num setor que se renova constantemente em discussões. Então, eu queria agradecer novamente e ficar à disposição para o que for necessário. Eu também gostaria de agradecer, Larissa, ao time aí da Megawatt pela oportunidade da gente estar falando um pouquinho desse artigo. E eu digo para o Matheus, né, que a gente precisa escrever a continuidade disso aqui, porque é um caminho, né, que cada ano a gente vai conseguindo mais informações e amadurecendo. Então, acho que tem ainda um trabalho, né, conjunto para frente. E agradecer por estar mostrando um pouquinho, né, do que a gente faz no nosso dia a dia, né, eu como parte aqui da academia, dessa capacitação de jovens que vêm de regiões carentes, são famílias, né, de baixa renda e que nós, no Instituto Federal, conseguimos ajudar, né, com a formação acadêmica, né, melhorar o futuro desses jovens e dessas jovens que vão ingressar no setor de energias renováveis e poder contribuir para maior diversidade e inclusão, né, no setor, mas que a gente também possa ir fazendo um link com o que você falou, né, de ter uma renda, né, que consiga melhorar a sua qualidade de vida, né? Então são pessoas que estão hoje cortando cana, né, pegando aqui o exemplo de Pernambuco, né, aqui na Mata Sul, então filhos de cortadores de cana e que têm agora uma oportunidade de ingressar, né, no complexo industrial que nós temos aqui no estado. Obrigada, viu? Muito bom. É exatamente isso. Quando a gente, um próximo passo, acho que são imagens. Quando a gente conseguir ter imagens locais também nesse artigo, porque ele está maravilhoso na descrição dele, né, no formato, mas para sensibilizar também todos, acho que naqueles pontos de cultura organizacional, por exemplo, imagens e vídeos vão ser bem-vindos para complementar esse trabalho. Muito obrigada, pessoal, pelo tempo de vocês e por procurar a Megawatt para divulgar. Com certeza, muito obrigado, pessoal. Ficamos sempre à disposição. Até. Tchau. Até lá.